Agora, falando em mais vida, o nosso assunto agora é saúde. Nós vamos falar sobre as causas, os sintomas, os tratamentos e a prevenção do câncer de estômago. É isso mesmo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os tumores gástricos atingem 21 mil brasileiros e causam 14 mil mortes no país. Eles são mais comuns em homens e estão relacionados a alguns hábitos de vida, como o tabagismo e o consumo excessivo de embutidos, como salames e presuntos, dentre outros alimentos correlatos. Ai, meu Deus do céu, ontem eu comi salame, então não pode mais. Embora não exista nenhum exame de rastreamento indicado, né, para toda a população, alguns indivíduos em situações específicas podem se beneficiar de uma endoscopia, por exemplo, de rotina, para avaliar as paredes do estômago e ver se não há nenhuma irregularidade. E para falar sobre este assunto, nós temos o prazer de receber agora aqui na nossa Casa do Mais Vida a médica oncologista da Rede DOR em São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, doutora Maria Inês Braghiroli. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la. Obrigado por atender ao nosso convite, viu? Eu que agradeço e queria dar boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que é tão relevante e particularmente nesses últimos dias tem ficado, né, de interesse, né, de todos. Em evidência, né? E acaba... Por conta até do prefeito, né? No Covas, aí o pessoal acaba querendo saber mais e acaba ficando preocupado também com a saúde, assim como o Fabinho fez assim, ai... E agora, comi tudo isso? Então, a gente já aproveita para perguntar quais são os fatores que predispõem aí ao aparecimento do câncer do estômago. Primeiro, acho que a gente deve esclarecer que fator de risco não significa necessariamente que as pessoas vão desenvolver um tumor, mas são sinais de alerta, né? E para que possam fazer mudanças no seu estilo de vida e diminuir a sua chance de desenvolver, né, certas doenças, e aqui no caso o câncer de estômago. Mas vocês já pontuaram bem, o cigarro e o álcool são fatores de risco importantes, não só para o câncer do estômago, mas também do esôfago e particularmente dessa transição, né, entre o esôfago e o estômago. Outros fatores de risco são obesidade, infecção por uma bactéria chamada H. pylori, é contraída na alimentação, é muito frequente na população. Nem todas, né, são diferentes tipos, estão relacionadas ao câncer do estômago, mas algumas mais. Então, normalmente nós tratamos quando identificamos, né? Vocês já falaram de embutidos, era um câncer muito comum há décadas atrás, exatamente porque a gente não tinha as mesmas técnicas de refrigeração e conservação dos alimentos. Então, se salgava muitos alimentos e hoje, né, diminuiu a sua incidência mundialmente, apesar de muito frequente ainda, mas comparativamente ao passado, menos, né, e provavelmente por essa mudança na capacidade que nós temos de conservar os alimentos e preservá-los melhor. Você me deixa um pouquinho mais aliviada, doutora. Agora, vamos falar, já que falamos de comida, dos alimentos, quais são aqueles que são os maiores vilões ou que podem ser considerados alimentos que facilitam o aparecimento dos tumores? Nós estamos falando do álcool, né? E principalmente alimentos embutidos ou processados, né? São os mais relacionados. Salsicha, salame, esses todos. Conservados no sal, né? Existem algumas carnes conservadas em sal e podem estar relacionadas também. Hoje muito menos frequente, né? Não fazem tanto parte da nossa dieta do dia a dia, que é o problema, né? Não o uso esporádico, né? Ocasional, mas sim a frequência, né? Principalmente. Tem algum que é o maior vilão? Ele está preocupado. Ele está preocupado, né? E se fala muito da carne vermelha também, né? A frequência com que se usa a carne vermelha. Vou fazer a pergunta certa. Churrasco. É um dos alimentos... É, né, um vilão? Mas não de forma esporádica, né? Você não come churrasco Você não come churrasco todo dia, né? Pois é, espero, né? Eu não como todo dia, né? Espero que não. Doutora, qual que é a incidência da doença? Acho que os dados do Brasil, pelo menos, né, a gente usa o INCA como uma boa referência, em torno de 13 mil casos em homens e 7 a 8 mil casos em mulheres foram estimados para 2018. Não quer dizer que sejam de pessoas que morreram de câncer do estômago, mas que foram diagnosticadas com câncer de estômago. Se a gente olhar os tumores malignos no homem, deve ser em torno de 6% dos tumores malignos são relacionados ao estômago e um número menor nas mulheres. É mais frequente em homens do que em mulheres. Você sabe que eu estava vendo até essas coisas de estatísticas deixam a gente maluco, né?
estava vendo, por exemplo, um homem, recentemente encerramos o Outubro Rosa, começamos o Novembro Azul, e eu vi que um homem teve câncer dos seios, né? Câncer de mama. Eu falei, gente do céu, como pode? Às vezes essas estatísticas enganam um pouco a gente, né? Eu vou aproveitar e falar, não é nosso tema de hoje, mas o homem pode ter câncer de mama, mas não é comum, obviamente, né? Muito menos raro, frequente, né? no homem. Mas, nesses casos, é importante que se faça uma avaliação genética, né, para que se tenha certeza de que isso não foi predisposto, né, pela genética daquela família e daquele indivíduo. A gente tem umas informações aqui, né, Fabinho? Pode falar. Vamos ver, ó, o suco gástrico, ele é tão ácido que quando escapa do estômago, provoca a sensação de queimação. E mesmo assim, a bactéria Helicobacter pylori, é isso? É capaz de sobreviver nesse meio ácido e acomete 50% a 60% da população. Qual é a relação dessa bactéria e o câncer de estômago, São doutora? duas coisas diferentes. Então, a bactéria, o H. pylori, né, mais comumente encontrado, e para quem fizer uma endoscopia ou tiver feito uma endoscopia, certamente vai ter feito a pesquisa da presença do H. pylori no estômago. Ele, de fato, pode viver num meio muito ácido, como é o meio, né, do estômago, e isso favorece a digestão, então por isso que é assim. Isso é contraído na alimentação e pode ser tratado com antibióticos, né? E cada vez mais tem sido relacionado ao maior risco do câncer gástrico, e por isso que hoje em dia nós tendemos a tratar, né, praticamente todo mundo que é diagnosticado com H. pylori. Isso é uma coisa. A outra coisa é o refluxo, que é o que você mencionou, né? O suco gástrico vai para o esôfago e isso pode levar a uma inflamação. Um dos maiores fatores de risco para o refluxo é a obesidade, porque você aumenta a pressão dentro da barriga e nesse processo de digestão, o suco gástrico vai para o esôfago. Isso pode levar a uma inflamação, né, que permanecendo por longo período de tempo, pode sim formar o tumor, principalmente dessa transição do esôfago para o estômago. Então, um dos grandes fatores de risco para isso é o refluxo e normalmente secundário a obesidade. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma epidemia mundial, né? Está relacionado a sedentarismo, ou seja, a falta de exercício físico e a alimentação também. Muito bem. Belo puxão de orelhas. A gente tem que realmente ter uma vida mais fit. Eu vou dar um recadinho, espera só um minutinho. Bom, a gente vai continuar falando sobre os sintomas, os tratamentos e a prevenção do câncer de estômago. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa nessa noite a doutora Maria Inês Braghiroli. Doutora, você sabe que quando a gente falou desse tema, né, a gente estava conversando lá na redação, tem umas coisas que muitas das vezes são mitos e que são verdades. Aquelas pessoas que têm muita dor de estômago com frequência, é um indício de que é o câncer? Isso a gente não pode falar. Pode ser ou pode não ser, ter outras causas de dor, mas certamente merecem uma avaliação, pelo menos para um gastroenterologista, e provavelmente serão submetidas a uma endoscopia, né? E aí sim avaliar se elas têm alguma lesão que seja, alguma alteração que seja predisponente ou que seja preocupante, que mereça, né, um segmento mais próximo, né? Mas a dor por si só não necessariamente, você pode ter dor por outros motivos. Você falou de endoscopia. No passado, quando não se tinha ainda endoscopia, o tumor já era descoberto no estágio muito avançado, né? Qual que é o impacto desse exame no diagnóstico do câncer de estômago? É um exame relativamente simples e rápido, né? Não precisa de um preparo muito trabalhoso, né? Precisa do jejum, né? Então, é um exame que facilita porque ele não só visualiza, né, vê se tem alguma lesão, quanto faz a biópsia, que é o exame diagnóstico. Tira um pedacinho e manda para o laboratório de patologia e o patologista faz, né, o diagnóstico de se é um tumor maligno, um câncer, ou benigno, né? Então, é um exame fácil e rápido, né? Rápida realização e que já nos traz um diagnóstico. A gente deve fazer esse exame com frequência ou ele tem que ser solicitado por algum motivo específico? Não existe, né, pelo menos para a nossa população, algumas populações, por exemplo, na Ásia principalmente, o câncer gástrico é muito frequente. Tão frequente a ponto da população ter uma recomendação de se fazer uma endoscopia, né, de rotina. Aqui a gente não tem essa frequência, então a gente não tem uma recomendação de rastreamento. E lembrando que o rastreamento a gente só faz quando ele se mostra útil, né?
Então, se todo mundo fizesse uma endoscopia uma vez por ano, isso seria útil para diminuir a chance de falecer desse tumor, né? A gente nunca provou isso, é por isso que a gente não faz exame de rastreamento. Agora, certamente, algumas pessoas que tenham, né, uma alteração e que seja mais preocupante, vão fazer endoscopia com mais frequência, né? Agora, já que a Dani falou dessa questão da endoscopia, quando a pessoa vai fazer esse exame, ela consegue já tirar um fragmento para essa análise ou ela tem que fazer outro tipo de exame para que seja avaliado mais profundamente quando se identifica que há a possibilidade de se ter o câncer realmente do estômago? Quando você faz endoscopia, você já pode fazer a biópsia no próprio exame, então é muito fácil e rápido, né? E com é indolor. Okay. E com esse exame você faz o diagnóstico. Existem tumores muito iniciais, numa situação muito precoce, né? Um diagnóstico muito inicial, onde você inclusive pode tratá-lo por endoscopia, né? Então o tratamento já pode iniciar? Se ele for muito inicial, né? Tem que ser muito precoce. Então, o que significa precoce? Ele praticamente não invadiu a parede do estômago, ele está muito superficial dentro do estômago. Então, nessas situações, ainda pode ser tratado pela endoscopia. Doutora, então realizar exames periódicos é crucial para prevenir não só o câncer do estômago, mas de vários tipos também, não é? Eu diria um pouco mais. Eu acho que fazer uma avaliação médica, entender os seus fatores de risco, né? Se você pode ter uma propensão maior ou não, isso depende da sua história familiar, da sua história pessoal. Existem outros exames para rastreamento, como eu falei, a endoscopia nunca se mostrou efetiva nesse sentido, mas existem outros exames para rastreamento, por exemplo, a mamografia, a gente está no Novembro Azul, a avaliação pelo urologista, colonoscopia, o Papa Nicolau na mulher é muito importante, no nosso país o câncer do colo do útero é muito frequente, inclusive a gente tem vacina para HPV, né? Que não previne só contra o câncer do colo do útero, mas também outros tumores relacionados ao HPV. Então, eu diria que uma avaliação médica geral né, dá uma perspectiva do que deve ser feito e do que pode ser modificado em termos de hábitos de vida também. Você sabe que eu tenho um amigo, já faz algum tempo, ele faleceu muito rapidamente do câncer de estômago. A gente percebe que é um tipo de tumor muito agressivo que avança muito rapidamente. Como é que a gente pode deixar, principalmente a senhora que tem esse conhecimento todo, uma mensagem, um recado para as pessoas que estão nos acompanhando de como cuidar bem do seu estômago? Existe alguma fórmula, alguma coisa que a senhora possa passar para a gente? Acho que é mais simples do que parece, né? A gente já falou sobre os fatores de risco, então eu diria ter uma vida mais próxima do saudável, né? Evitar obesidade, alimentação com frutas, verduras, uma dieta saudável, acho que não é difícil da gente imaginar o que seria isso, tentar evitar frituras, alimentos processados, né? E certamente evitar o álcool e o cigarro, que são fatores de risco não só para tumores do estômago, mas diversos outros tumores, né? Doutora, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no Mais Vida, já fica o convite para voltar, viu? Muito obrigada, estou à disposição e se tiverem qualquer outra pergunta, mesmo fora do ar, eu fico à disposição para responder também. Muito bem, Obrigado. Quem quiser entrar em contato com a doutora no Instagram, @onco_star, igual está aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá?